eu estava muito, eu sentia-me muito presa em Portugal e nessa fase da minha vida senti-me muito sufocada. E quando entrei a TED foi assim quase como um alívio de eu agora quero ir viver a minha vida. Já fiz as minhas obrigações todas, estudei, fiz mestrado, fiz tudo o que é suposto, agora deixem-me em paz, eu quero ir respirar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do À Tona. Hoje temos uma convidada muito especial porque eu queria falar com ela já há muito tempo, desde que a comecei a seguir no Instagram. Ela é a Patrícia e ela fez uma viagem sozinha, de mochila às costas, e vai-nos contar tudo sobre isso. Olá, bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Então é assim, eu comecei-te a seguir no Instagram, já tu ias no meio da tua viagem. Não comecei a Uhum. seguir logo de início e encontrei-te ali pelo meio da viagem e depois estava sempre todos os dias a ver os stories para ver onde é que tu andavas e o que é que andavas a fazer. Então, Uhum. fala-nos um bocadinho de ti, quem és tu e como é que te surgiu esta vontade ou esta ideia de, ok, vou fazer a mochila e vou partir. Hum, Ora bem, isto começou mais ou menos, eu tenho 27 anos agora, isto começou a algures, tanto quanto eu me lembro para trás, começou nos meus 17 anos. Quando eu comecei, por acaso comprei um livro do Gonçalo Cadilho, que nem era um livro era um livro de viagens, mas era mais sobre como viajar de uma forma independente, era mais um livro de dicas do que propriamente um livro de histórias. E eu lembro-me que fiquei completamente fascinada com a ideia de que viajar não era ir 3 dias para Paris. Para mim, até à altura, para mim viajar era ir com os meus pais no fim de semana, uma malita, não é? Aquela coisa assim. E eu percebi que, primeiro, nunca me tinha imaginado fora da Europa, eu acho que nem sequer tinha bem consciência que isso existia, essa realidade. E Ok. depois foi perceber que havia muitas mais formas de viajar, que viajar não era assim tão caro, que não era uma coisa inacessível. Ou seja, eu acho que esse livro trouxe para a minha realidade e tornou possível uma coisa que eu nem sequer imaginava e nem sequer fazia parte do meu dia a dia. E desde aí que comecei a pensar, comecei a ler mais sobre viagens. Na altura, os blogs, estávamos para aí em 2010, os blogs de viagens estavam a nascer, já existiam alguns que hoje são muito conhecidos e são os maiores: o Viajar entre Viagens, o Tempo de Viajar, o Alma de Viajante. Eu acompanhava esse pessoal todo e eu era um bocadinho aficionada. Eu sabia exatamente onde é que eles já tinham estado. Hoje em dia isso era considerado uma stalker. Eu sabia para onde é que eles iam de férias, onde é que eles tinham estado ano passado, quase como se fossem figuras públicas, sabes? Eu dizia, sim, alma Sim. viajante, foi para aqui, foi para ali, não sei o quê, e este agora vai para ali. Eu vivia a vida dele, eu chamo isso de ser o viajante de sofá. Eu entrava na viagem deles de uma maneira, sempre naquela de um dia vou ser eu. E pronto, depois, isto eu tinha na altura 17 anos, entrei no ensino secundário, entrei na universidade, fiz o meu curso. E foi depois, entre a universidade e o mestrado, que eu tive ali uma altura de férias maior e tinha dinheiro. Não tinha muito, tinha pai mil e poucos euros. E pensei, ok, eu vou para algum lado. E o meu sonho era ir para a Tailândia. Não sei bem porque é que era a Tailândia. Eu acho que foi porque o Gonçalo Cadilho classificava a Tailândia como um destino seguro para mulheres que viajavam sozinhas e barato. E eu, na altura, pensei, é para aqui. Sim.
E, e depois, eu lembro-me que tinha muito medo e sozinha. Toda a gente à minha volta reprovava os meus pais, os meus amigos. Na altura, já não me lembro. Mas bom, na altura toda a gente reprovava e eu lembro-me que eu também tinha muito medo. Então tentei procurar hipóteses, ou seja, pensei, ok, vou para um país onde se fala português ou espanhol, vou tentar fazer um voluntariado, porque fazer um voluntariado a alguém que está à minha espera, alguém que me vai receber. Andei à volta, tentei ir para o Equador, depois ponderei e afinal já ia para Cabo Verde, já me tinha inscrito no voluntariado, mas o meu coração batia a Tailândia. Então comprei mesmo o bilhete e fui. Um, e foi aí que começou. Foi a primeira viagem que fiz sozinha, foi a primeira vez que viajei sozinha, foi a primeira vez que saí da Europa, foi a primeira vez que estive tanto tempo longe de casa. E foi Tinha logo, 21 logo anos Tailândia. e foi logo, foi a abertura de portas para uma vida que na altura nem imaginava que ia dar isto tudo mais para a frente. Essa foi uma viagem pequeninha, foram só 3 semanas, mas voltei completamente mentalizada de que ia voltar a repetir a experiência. Sim. E, e diz-me, o teu perfil no Instagram é A Girl From Nowhere, não é? Uhum. Que diz um Sim, bocadinho de, quer dizer, de lado nenhum e de todo o lado, provavelmente, não é? acho que sim, acho que é tentar encontrar pedaços de ti no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ah, não no mundo inteiro, nas pessoas. Ou seja, perceber é conhecer-se aos olhos dos outros e através da realidade dos outros. E isso é uma das coisas que eu mais gosto de viajar. Eu acho que nós, pronto, cada pessoa tem o seu motivo pelo qual viaja. E dentro desses motivos são todos muito diferentes. Mas depois de viajar um certo tempo, é sempre pelas pessoas que nós viajamos. E a influência que os outros têm em nós tem um impacto grandioso, mas extraordinário sobre as experiências que nós levamos. Por exemplo, muitas vezes pedem-me dicas de lugares para ir ou perguntam-me se um determinado destino, uma determinada cidade é fixe ou não é. E eu não gosto muito de responder estas perguntas porque eu acho que se eu gostei muito de um local ou não, tem muito a ver com as pessoas que lá conheci. E repara, nessa viagem que eu fiz de 9 meses, eu tive em muitos sítios em que se calhar não conheci tanta gente, ou estava mais morta, não tive tanta conversa, e andei assim mais fechada. E esses sítios, para mim, não ficaram tão marcados como outros onde eu vivi experiências melhores. Então é mau, acho eu, não é correto eu estar a dizer a alguém: olha, não gostei muito dessa cidade, não vás. Quando na verdade eu. Ou então dizer: e tens mesmo que ir a esta, é altamente. Mas se calhar para mim foi altamente porque eu conheci alguém lá com quem Sim, foi passei a tua experiência. a experiência, ou seja, a nossa experiência enquanto seres humanos, eu acho que é muito ligada às pessoas que nós conhecemos e as experiências que são muito peculiares. E nem sempre não é o destino que faz o viajante, são as pessoas. Completamente, completamente de acordo. Diz-me uma coisa, então e depois quando é que foste fazer essa tua viagem de 9 meses? Pronto, então depois eu fiz essa viagem pequenina, 3 semanas, entre a licenciatura e o mestrado, e depois voltei com a ideia de que não, eu vou voltar. Eu queria conhecer ainda mais o Sudeste Asiático, eu tinha aquela ideia de que não foi suficiente, e o meu objetivo, eu queria ser completamente livre, ter aquela experiência de total liberdade, de eu não tenho bilhete, não tenho planos, não tenho nada. Voltei para Portugal, fiz o mestrado e depois já estava a maturar a ideia de vai ser no final do mestrado que eu vou fazer isto. Na altura depois também conheci a Associação Gap Year Portugal, comecei a ir eles fazem um summit, encontros anuais, com muitas palestras, eu comecei a ir a essas palestras, começava a dizer aos meus pais, aos meus amigos, portanto a coisa estava ali a tornar-se real. Já Ah, estavas a preparar os teus pais e os Parar, amigos já para. estava a tentar juntar algum dinheiro, já ia verificando que cidades é que queria visitar, fazer aquele trabalho. Eu costumo dizer que a viagem começa quando nós começamos a fazer este, não é? Estamos ali a Sim, maturar e a marinar e a ver, este é para ali, esta cidade é fixe, também tem que ir lá. E a viagem começa assim a construir-se mentalmente. E eu acho que é mesmo aí que ela começa. Depois, eu fui morar para o Porto em 2016, no segundo ano do meu mestrado, estive lá, fui trabalhar, fiz lá a minha tese, num instituto, estive lá um ano a morar e eu não gostei nada da experiência foi a minha primeira experiência de trabalho, eu sou bioquímica de formação, então foi a primeira vez que trabalhei num laboratório, eu não gostei nada. E tu és de onde? A tua cidade qual é que Braga, é? eu És sou de de Braga. Braga, portanto mudei-me para o Porto,
estive lá a morar, não gostei particularmente do trabalho que fazia e isto, entre aspas, veio catalisar um bocadinho este desejo de viajar, que foi perceber, ok, mais um motivo para no final fazer mesmo esta viagem. Portanto, eu não fiz a viagem porque o ano correu mal, porque eu já tinha decidido fazê-la, mas o facto de ele ter corrido mal, e depois também tive muitos problemas pessoais, foi o ano 2017 foi assim um ano bastante vulnerável para mim, veio acelerar ainda mais este desejo de me soltar e de ir atrás da minha vida e não quero saber de mais nada. E pronto, e foi assim, eu acabei a minha tese, defendi a minha tese no dia 26 de março e no dia 1 ou 2 de abril já tinha comprado um bilhete de avião para Cracóvia, que foi o destino mais barato que eu encontrei. Eu estava muito, eu sentia-me muito presa em Portugal e nessa fase da minha vida senti-me muito sufocada. E quando entrei a TED foi assim quase como um alívio de eu agora quero ir viver a minha vida. Já fiz as minhas obrigações todas, estudei, fiz mestrado, fiz tudo o que é suposto, agora deixem-me em paz, eu quero ir respirar. E na altura eu já tinha em vista fazer esta viagem longa, mas também estava com muita pressa. Então eu pensei, eu tinha 500 euros, tinha mais dinheiro que estava a dar para a viagem, mas tinha assim 500 euros que já, pronto, podia gastar. E pensei, eu vou gastar este dinheiro todo, volto quando não tiver nenhum. E fui, fiz 7 cidades, eu não gosto daqueles países que não foram 7 cidades. Tive 3 semanas e tal, quase um mês fora, sempre no autocarro, sempre sozinho. Foi a viagem mais introspectiva que eu tive, eu não conheci quase ninguém, foi uma viagem muito de, ok, fechaste um ciclo, vais abrir outro, e o que é que queres fazer agora? Foi quase Foi como um se fosse bocadinho uma isso. preparação para a outra viagem grande. E foi uma preparação para um ano completamente diferente, porque eu até então tinha correspondido às expectativas de toda a gente, e as minhas próprias, e tinha seguido aquela vida certinha. A partir dessa altura a vida era minha, e foi um bocadinho pensar, ok, a minha vida agora é uma página em branco, o que é que queres fazer? Tens tudo, já tinha dinheiro junto, as pessoas já sabiam que eu ia para fora, já estavam mentalmente preparadas, e foi começar a pensar, olha, quero começar a escrever, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos, eu tinha muito jeito para escrever quando era miúda, e se calhar eu acho que ter seguido um curso de ciências afastou-me um bocadinho desta vertente mais criativa. Queria aprender a tirar fotografias, que eu gostava muito, tinha uma máquina, não sabia nada. Queria fazer voluntariado, era uma coisa que eu nunca tinha feito, porque a universidade ocupava-me o tempo todo. Um, e queria fazer a viagem. E portanto comecei logo a fazer voluntariado em Portugal, na altura, depois de ter regressado essa viagem na Europa. Comecei logo a fazer voluntariado aqui em Portugal na ReFood, arranjei um part-time para juntar mais dinheiro para a viagem. Comecei o Girl From Nowhere, foi nesta altura que nasceu, foi nessa viagem, aliás, foi nessa viagem que eu comecei a publicar assim, que eu encontrei um nome, que na altura tinha outro nome, que eu já não sei qual é. E falei com um amigo meu, ele ajudou-me a criar o blog, comecei a escrever, comecei a perceber como é que se podia crescer no Instagram, nas redes sociais. Isto agora é uma coisa, na altura não se falava assim tanto nisso, e comecei assim a tirar nos cursos. E passado mais ou menos tive mais ou menos 6 meses neste limbo, também concorri ao projeto da Associação Gay Peer Portugal, porque eles tinham uma bolsa de 5.000 euros que davam a quem apresentasse um bom projeto de viagem. Eu tentei concorrer, fiquei nos 10 melhores, fui à entrevista, mas não ganhei a bolsa. E pronto, e depois em outubro fui preparando a viagem também, fui marcando os seguros, aquelas coisas assim mais, os voos e tal, e depois arrancou em outubro e lá fui eu. E diz-me uma coisa, e os teus pais como é que encararam isso? Foi pacífico? Não, não foi. A minha mãe tem uma mania que é, eu digo-lhe as coisas que vou fazer, ela faz conta que não ouve. Mãe, vou para o Quénia! Ela não responde. Eu, mãe, olha, vou para ali. Ela não responde, ela ignora. E eu disse-lhe, olha, tu fazes isso, um dia vou mesmo, e depois vai ser a última hora que vai querer a ficha. E foi isso que aconteceu nas 2 viagens. Ou seja, tanto na primeira como na segunda, passar 2 dias antes é que ela percebeu, não, agora é verdade. Eu acho que ela faz um bocadinho isso para ver se eu me esqueço. Sim, sabes que eu chorei com o vídeo do teu regresso, quando tu te encontras com a tua mãe, eu chorei. Sim, houve muita gente que mandou mensagem e dizer pronto, foi muito emotivo. E a minha mãe Sim. era a minha fã número 1, não há fotografia que eu não coloco, ela não escreve um comentário, é logo a primeira. Minha mãe vibrava com a minha viagem a toda a hora. Mas pronto, os meus pais não aceitaram muito bem. Mas depois, eu acho que à medida que a viagem foi acontecendo, eles foram desconstruindo também o medo deles.
porque assim, eu na altura não tinha medo de viajar, já. No início tinha, agora não tinha. Quando às vezes me dizem que eu tinha coragem, eu não acho que fosse corajosa, porque eu não tinha medo de ir. E para tu seres corajoso, tens que enfrentar um medo teu. Eu não tinha medo, o ato não era um ato de coragem. Mas os meus pais não tinham medo porque não, ainda não tinham vivido essa experiência, então não sabiam que não era assim tão perigoso. Mas à medida que eu fui viajando, eu acho que eles também foram desconstruindo e foram percebendo que a viagem me estava a fazer bem. Inclusive, eu lembro-me perfeitamente, um mês e meio depois da viagem, numa chamada com a minha mãe, ela me ter dito que eu agora vejo que tu precisavas mesmo disto para seguires com a tua vida. Era uma coisa que tu tinhas mesmo de fazer. E eu hoje em dia acho que eles olham para isso com orgulho, mas se lhes disser que vou viajar de novo, eles não aceitam. Olha, diz-me uma coisa, tu compraste o bilhete, não sei o quê, chegou o dia de ir. Foste, o momento em que tu aterraste, tu foste para onde? E aterraste onde? Qual é que foi o teu sentimento? Foi aquilo de, ai meu Olha, Deus, o que é que eu fui fazer? quando chegou o dia de ir, eu não quis ir. Eu, a última semana antes, eu andava a chorar, a dizer, eu não quero nada ir, já perdi a vontade. Eu acho, agora olhando, eu acho que eu estava com um bocadinho de medo. Estava a começar a nascer aquele receio de que tu sabes que a tua vida vai mudar, mas tu não sabes o que é que vai acontecer. E a principal magia das viagens é esta, é que tu sabes que vais viver, tu estás certa de que vais viver um monte de experiências, mas não sabes quais são. Não sabes que pessoas é que vais conhecer e não sabes o que é que, em que pessoa é que vais transformar disto. E particularmente em viagens longas e sozinhas, porque tem uma componente introspectiva maior, é muito provável que tu voltes uma pessoa diferente, ou pelo menos mais diferente do que aquela que irias se fizesse uma viagem acompanhada de uma semana. E eu acho que me deixei um bocadinho levar pelo medo e perdi a vontade de ir. Claro que fui à mesma, não ia desistir de tudo, não é por causa disso. Na primeira vez que viajei sozinha, assim que cheguei, chorei. Baba e rainha. Só queria voltar para casa. Mas a primeira vez, quando tinha 21 anos, eu estava em Bangkok, uma cidade com 10 milhões de habitantes. O meu inglês era péssimo. O mais longe que eu tinha era Paris. Portanto, foi tudo uma confusão tão grande que eu lembro-me que tive 3 dias com jet lag, a dormir durante o dia, a acordar durante a noite, a querer vir embora. Desta vez foi substancialmente mais fácil porque eu descobri que tinha um vizinho aqui da minha rua que morava em Bangkok. Tinha-se mudado para lá há 2 meses. Eu não conhecia de lado nenhum. A minha mãe é que me disse que o senhor do café tem um filho que foi para lá, para Bangkok, encontrou no Facebook, e eu, vou procurar no Facebook, mandei mensagem e tal, e ele disse, sim, estou aqui a morar há 2 meses, se quiseres dou-te casa, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, nós morámos toda a vida na mesma rua praticamente e nunca nos conhecemos. E foi em Bangkok que nos conhecemos, portanto ele foi-me buscar a uma estação de metro, passámos, acho que era para ser 2, mas eu acabei por ficar lá uns 3 ou 4 ou 5 dias, já não sei, um tempão. E foi um grande amortecedor, porque foi entrar na Ásia, foi um pé em Portugal e um pé na Ásia, não é? Porque ele falava português e tinha ali, pronto, alguém natural meu para me alavancar um bocadinho aquela diferença. Portanto, eu acho que desta segunda vez o começo foi muito natural, foi acontecendo. Passados 5 dias nós despedimos-nos, depois eu senti aquela coisa do agora é que está a começar mesmo. Estes 5 dias foram só um treininho, agora é que estás mesmo sozinha. Mas foi muito natural, porque é uma coisa que tu queres, não é? Estava em sintonia comigo, então as coisas acontecem naturalmente. E diz-me uma coisa, eu penso que tu fizeste 2 retiros durante essa viagem, não foi? Sim. Pronto, fizeste um que eu lembro-me de acompanhar, que tu dizias que não sabias o que é que havias de fazer com o tempo que tinhas, não é? Sim, esse foi o segundo, que era mais. Sim, eu fiz 2. Se bem que o primeiro era mais viver numa comunidade sustentável. Eu é que o tornei um bocadinho no retiro porque eu tinha um papel nas redes sociais, tinha a minha conta de Instagram que eu alimentava diariamente e começou a crescer imenso, saiu fora do meu alcance. Aquilo no início era uma coisa muito pequenininha e depois do nada comecei a ser seguida por muitas mais pessoas e pronto, e assumi essa responsabilidade e tinha todo o prazer em partilhar, mas na altura pensei, bem, se vou fazer isto, se calhar o ideal era desligar-me um bocadinho das redes sociais. E eu lembro-me que as desinstalei, não desliguei o telemóvel por causa da minha mãe, mas desinstalei as redes sociais e acho que falava com ela por e-mail ou qualquer coisa assim.
Ou seja, aquilo foi mais ou menos viver numa comunidade ecossustentável, sem telemóvel. A segunda foi mesmo um retiro. Nesse tu não se podia falar. Não, esse é Isso, mesmo. isso para mim era terrível. Porque eu Foi, começo a falar e nunca mais me calo. para mim também era. Eu nunca pensei fazê-lo agora, sempre foi uma coisa que eu pensei, um dia vou fazer um retiro destes, lá para os 40, quando tiver aquela sabedoria da vida, nunca pensei fazê-lo nesta viagem. Porque nesse retiro não se podia falar, mas também não podia escrever, nada. Era Nada, só, era nem ouvir meditar, não é? música, não podias ouvir música, não podias falar, escrever, ler, tudo o que fosse intelectual, tudo o que fosse para espairecer a mente, não podias fazer. Inclusive, é, por exemplo, exercício físico. Alongar as pernas, estar ali tranquila e entretida, não podias fazer. Tu tinhas que fazer por estar sempre presente e consciente. E quando estás a ler ou quando estás a ouvir música, estás entretida, não é? Sim. Estás longe. Isso deve ser assustador, não é? Depende, para mim era, mas depois, e muitas pessoas com quem eu falei, à medida que fui viajando e fui conhecendo pessoas que faziam, as pessoas diziam-me todas: olha, que estar calado é a parte mais fácil. E eu, agora que fiz, reconheço que estar calado não custa nada, porque tu habituas-te e depois até te faz confusão é o barulho. Para mim, nem foi o que foi difícil é tu estás sempre a ir de encontro com a tua personalidade, contigo própria, não é? Sim, Estás sim, sim. sempre a perceber a pessoa que tu és, e isto é uma grande luta interior. Estás sempre a ser confrontado contigo e tens que lidar contigo e tens que arranjar ferramentas para lidares contigo, porque não podes fugir, não podes ir beber um copo, não podes ir fazer nada. Exato. Não podes ir beber um café sequer, Tens que não estar é? contigo. Mas no fundo é uma boa oportunidade para te conheceres e para perceberes realmente quem é que tu és e porque é que és assim. Às vezes as pessoas perguntam-me se eu mudei muito. Eu não mudei nada, foram 10 dias, não foram 10 anos. Quer dizer, uma pessoa não muda assim. Esta ideia de que vais para um retiro e voltas um monge é muito século XXI, livros que se vendem por aí de autoajuda. A vida não é assim. Eu posso dizer que eu conheci-me, eu já era uma pessoa que me conhecia relativamente bem. Eu não só confirmei aquilo que eu era, como percebi porque é que eu era assim. Ok. Ou seja, eu fui percebendo de onde é que vêm algumas das minhas atitudes, recordei muito momentos da minha infância. Aliás, eu conto no livro que escrevi que uma coisa muito engraçada foi quando o facto de nós estarmos em silêncio tanto tempo faz com que a tua mente tenha que ir pensar na vida, não é? Tem que se entreter ela própria, vais pensar nas coisas e eu pelo menos tive a experiência de ver a minha vida toda a passar à frente. E aconteceu-me de ter memórias, ou conseguir aceder a memórias que eu nunca tinha acedido até então. Ainda hoje eu não, Fantástico. ainda hoje eu não sei se as inventei, se foram Sim. fruto da imaginação, ou se realmente elas estavam lá guardadas e eu, estando tantos dias no vazio, me recordei delas. E isso foi-me ajudando a perceber porque é que eu sou de determinada maneira, porque influências é que na minha infância me fizeram ser mais assim no assado. E foi interessante, mas não me fez mudar, fez-me conhecer melhor. Ok. Olha, e há uma curiosidade muito grande que eu tenho, porque ir assim numa viagem grande também é uma coisa que eu quero muito fazer. Já cheguei a ter a minha casa à venda para pedir uma licença sem vencimento e tive a minha casa à venda o ano passado, foi mesmo antes da pandemia. Depois, entretanto, ali para aí um mês ou 2 antes da pandemia, desisti e pensei: olha, vou pôr isto em stand-by porque não tinha conseguido a licença sem vencimento e pronto, ainda bem, porque entretanto entrou a pandemia, portanto. Mas é uma coisa que eu quero muito fazer, quando for possível. Mas tenho uma grande curiosidade que é, como é que se volta depois para a vida normal, não é? Olha, ainda não sei. Eu acho que eu não sei se já voltei por completo ou se calhar nunca se volta. Já vai fazer 2 anos em junho que eu voltei e eu, na altura que regressei, voltei, tinha uma sensação estranha de que eu vou voltar a uma vida que já não me pertence. Pois, Eu mudei, mas a minha vida em Portugal ficou igual, os meus amigos, a minha casa, as minhas coisas, o meu carro, os meus pertences, a minha família, está tudo igual.
Era como se tivesse parado o tempo ali, não é? Eu agora voltei outra pessoa que nem eu sabia bem quem era e voltei para uma realidade, eu sentia que estava a voltar para uma pele que já não me pertencia. Mas eu também não sabia qual era a minha. Porque a Patrícia que eu era em viagem não pode ser a mesma aqui em Portugal, porque eu estava em maluco. E então foi muito difícil. Foi a parte mais difícil do processo foi voltar. Custou-me imenso. Os primeiros 3 meses desliguei muito das redes sociais porque precisava de fazer ali, desligar um bocadinho daquele projeto para poder ver outras coisas para a frente. E foi exaustivo. Eu na altura escrevia no Instagram todos os dias, portanto também tive que descansar um bocadinho daquela vida diária e tentar perceber, ok, esta experiência acabou, que pessoa é que eu agora sou e o que é que eu quero agora fazer, não é? Fazer este exercício mental. E eu lembro-me que na altura recebi uma mensagem de uma miúda que ela também viaja imenso e eu estava a partilhar estas dúvidas no Instagram e ela disse-me, olha, se me permites o conselho, tu não vais poder voltar a ser a Patrícia que eras em viagem, tu vais ter que encontrar um balanço. E é verdade, porque eu voltei com a ideia de nunca mais vou comer carne, a partir de agora reciclagem ao máximo, minimalismo, eu só quero 3 pares de roupa, ainda tenho a minha roupa toda fora um mês depois. De facto, os meus pais estavam que já nem me conheciam, eu vi-los a comer qualquer coisa, criticava toda a gente que comia um gelado porque é feito com isto e aquilo, percebes? E eu voltei assim completamente disruptiva. E não tinha não tinha muitos filtros, não tinha filtros nenhums. Eu se achava que se as minhas amigas estavam a tirar fotos para o Instagram há mais de 10 minutos, eu criticava, mas vocês só vivem para isso, sei que a realidade é muito mais, têm que viver a vida. Pá, voltei assim super tipo felicidade, hippie, anárquica, não sei, muito voltada com a sociedade ocidental no geral. E tive que encontrar um balanço, tive que perceber que pronto, as pessoas não viveram aquilo que tu viveste e não podes obrigá-las a pensar da maneira que tu pensas. E tive que encontrar ali um balanço, ou seja, encontrei um meio termo entre a pessoa que eu era, mas tive que ir buscar um bocadinho da pessoa que eu era antes também, percebes? Com pena de tu pronto, também não conseguir encaixar nesta sociedade e a minha vida é aqui, e a menos que eu queira ir para uma montanha dos Himalaias, dedicar-me ao Nirvana, preciso de aceitar preciso aceitar as regras da sociedade. Sim, Até porque porque é minha. isso também é um pouco um choque cultural, acaba por ser um choque cultural, não é? Quando E eu acho voltas. que ter feito essa viagem muito novinha também, tinha 24, se calhar se eu tivesse feito com 33, imagina, já tinha outra maturidade, não é? Eu fui numa altura em que eu adoro viajar, haverei de viajar novamente assim, mas tenho consciência que nunca mais vou viajar com a liberdade com que viajei nessa altura. Porque eu a partir de certo momento começo a ganhar responsabilidades, não é? Por Claro. exemplo, agora tenho uma casa, é uma responsabilidade que eu tenho, na altura não tinha nada, não tinha casa, não tinha namorada, não tinha universidade, não tinha... Era um pássaro, como eu costumo dizer, e assim nunca mais vou viajar. Portanto, eu acho que também, se calhar, parte da crise que eu tive também foi devido a ainda estar numa fase pronto, mais novinha. Sim, sim. Olha, e tu neste momento, tu estavas a dizer, és engenheira bioquímica, é isso? A bioquímica, agora trabalho em engenharia, na área de engenharia biológica, já estou Ok, na minha área de trabalho. Portanto, eu ok. voltei da viagem em junho, o objetivo era voltar em junho para em setembro, outubro arranjar um trabalho, mas depois me uma proposta para escrever um livro. Depois tu tens um livro, que é o Solo, não é? Sim, comecei a escrevê-lo e adiei esse projeto de arranjar emprego até ao final do ano. Depois em janeiro comecei então a trabalhar, já pela segunda vez, não é? Já não trabalhava há 2 anos e aí tive uma vida normal, dias iguais e pronto. Ok. E já tens projeto para voltar a viajar, agora quando for possível? Já tens assim algum projeto ou ainda não? Eu tenho muitos projetos, tenho muitas ideias, mas é curioso que eu tenho muitos sítios onde quero ir, mas nenhum deles, acho que eu não quero ir assim muito, muito, muito a nenhum em específico. E Ok. portanto ainda não se materializou numa viagem de eu vou para ali para a próxima. Mas eu também já estou tão desapegada desta coisa de programar uma viagem que eu assim que tiver oportunidade e dinheiro marco um voo qualquer e não interessa muito para onde. Porque eu Ok. posso não ter assim uma viagem, tipo, aí a próxima vai ser uma road trip no México. Não tenho isto definido, mas tenho a vontade de ir. E assim que surja, vou para a Ok. Índia ou para qualquer sítio que seja assim barato, que é para poder estender mais tempo. Sim. E vou. Ok. Olha, Patrícia, já estamos a chegar ao fim.
Olha, gostei muito de falar contigo. Obrigada, também foi muito bom rever aqui alguns Alguns momentos. momentos, não é? Muito obrigada. Um beijinho grande. Fica Obrigada. bem. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos para a próxima semana. Eu também vou deixar as redes sociais da Patrícia aqui tudo em baixo, também para poderem seguir o projeto dela. E até para a semana. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Beijinho.